Fala concurseiros de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, agora trazendo um raio-x para vocês aqui de informática, banca Quadrix. O pessoal sempre pede aí para a gente atualizar como é que está a tendência da banca. Busquei aqui para vocês então, de 2020 até 2022, qual é a tendência da banca, tanto para nível médio quanto para nível superior. Então vem comigo que a gente vai trazer o panorama aqui para você. Se você está aí no seu pré-edital ou pós-edital, você pode otimizar o seu estudo, de repente, dando um gás nesses assuntos aqui que a gente vai destacar como sendo os mais importantes. Começando pela prova de nível médio, o que nós temos aqui de assunto número 1 que você precisa priorizar no seu estudo? O assunto número 1 é a parte de internet, em especial a parte de navegadores, e dentro de navegadores a gente sabe que tem os dois principais, que é o Mozilla Firefox e o Google Chrome. A banca tem um carinho especial pelo Mozilla Firefox. Você deve estudar os dois, lógico, mas o Mozilla Firefox de repente pode ser o primeiro. Ele costuma ser um dos mais cobrados pelas bancas mesmo, para algumas delas é o mais cobrado. No caso da nossa banca Quadrix, ele é o mais cobrado, mas a gente também não pode deixar de fora o Google Chrome. Mas você já pode começar o seu estudo pelo Mozilla Firefox, porque a incidência maior de questões é nesse navegador, tá bom? Então, assunto número 1, a parte de internet. Naquele monte de assuntos que você tem que estudar para informática, você já sabe qual é o assunto que você deve começar o seu estudo, tá? Mas você não pode estudar somente internet, na sua prova vai cair outras coisas também. Então, o assunto de número 2 que nós temos aqui é a parte de sistemas operacionais. Sistemas operacionais é o segundo assunto mais importante que você deve priorizar no seu estudo, e aí um olhar especial aqui para o Windows 10, tá? Até pouco tempo, a banca ela estava muito centrada no Windows 7 e no Windows 8, tá? Mas a banca já superou a quantidade de questões ali e está cobrando mais o Windows 10 do que o Windows 8 e do que o Windows 7. Inclusive, ela está centrando muito mais no Windows 10 e 8 e quase não existe mais questões aí recentes do Windows 7. Então, foca no Windows 10, porque é o Windows mais recente, assim, mais popular, dos mais recentes vai ser o mais popular para todos nesse momento. O Windows 8, poucos computadores ainda tem o Windows 8, mas você já sabe que o Windows 10 é a prioridade da banca. Provavelmente o seu computador é o Windows 10, se não for, será o 8. E aí você já vai conseguir pegando as questões e ao mesmo tempo testando na prática se aquilo funciona, se aquela ferramenta que ele está apresentando, como é que é, porque a banca adora fazer isso, trazer casos práticos ali para, tal tecla funciona, se você clicar com o botão direito em tal coisa vai funcionar, vai fazer isso, aquilo, você vai testando isso na prática, e como a maioria vai ter o Windows 10, vai ser muito tranquilo, você vai passar pelas questões já fazendo na prática, tá bom? Então, sistemas operacionais é o segundo assunto mais importante e eu já chamo sua atenção para o terceiro. Terceiro, suítes de escritório, pacote Office em especial e aqui com destaque especial para o Word, tá? Para algumas bancas, o Excel cai mais. Para a banca Quadrix nível médio, o Word ele é o campeão, seguido do Excel, tá? Então você já sabe que do pacote Office você tem que ter um foco muito grande no Word e no Excel, mas a gente sabe que o PowerPoint também pode aparecer e vez ou outra tem uma questãozinha de PowerPoint na prova. Mas você sabe que dos três, o Word é o mais importante, na sequência Excel e depois o PowerPoint. Então, suítes de escritório, pacote Office é disparado o mais importante e a gente tem aqui o Word como sendo também aqui a parte mais importante. Então, o Word, as questões vão cobrar coisas práticas mesmo, vai te dar um ícone, perguntar para que serve aquele ícone, o que faz com aquele ícone, se você executar tal sequência, o que vai fazer, se vai ser aquele resultado mesmo que ele está propondo. Então, vai ser mais ou menos nesse sentido. Então, são questões aqui, são assuntos, né, que a gente tem questões aí de prova, que na maioria das vezes é coisa prática mesmo. E para os cargos aqui que nós temos normalmente, vai ser o básico do dia a dia daquele cargo, para quem for estar ali naquele cargo, né? Então, por isso está aqui no top 3, né? Um assunto aqui super importante, beleza? E aí a gente entra agora no assunto de número 4. O assunto de número 4 é segurança da informação. Segurança da informação é um assunto muito recorrente e aqui a gente tem ameaças como sendo a prioridade que você deve ter quando você está estudando esse tópico, né? Esse tópico macro que é segurança da informação. Dentro das ameaças você tem que saber as diferenças básicas do vírus,
né, do worms, né, spyware, aquelas coisas todas ali, phishing, né, alguns termos novos que vão aparecendo aí também, você precisa ficar ligado e principalmente separar, né, as características ali. Vírus precisa de hospedeiro, não precisa, como é que funciona, como é que é a contaminação, quais são as formas de eliminar o vírus, será que o firewall é um antivírus ou não é? Tudo isso são questões recorrentes que as bancas têm colocado para a gente. Então, você já sabe que aqui em segurança da informação a gente precisa priorizar as ameaças, beleza? E aqui muitas vezes pode aparecer como ameaças ou pragas, né, virtuais. E o quinto assunto é a parte de hardware. Costuma ser uma das partes iniciais do seu edital ali, mas ele é um assunto que de repente você pode deixar um pouco mais para frente. É um assunto até curto, e aqui você tem então a parte de hardware, a parte de memórias como sendo a mais cobrada, a parte de memória RAM, ROM, cache, essas coisas, sempre tem uma questãozinha perguntando alguma coisa. Então esses são 5 assuntos mais cobrados de nível médio, das provas de nível médio, seja qual for o concurso que você vai fazer aí de nível médio, da Banca Quadrix, você precisa olhar com carinho para esse pacote de assuntos. Com certeza você vai ter um resultado e um desempenho muito interessante se você chegar na sua prova bem. Principalmente se você está no pós-edital, seu edital já está na praça, você pode estar na dúvida por onde começar. De repente, a sugestão aqui é você seguir essa ordem. Lembrando que aqui não significa que se você estudar só internet e sistemas operacionais que você vai chegar a gabaritar as questões de prova. A gente sabe que a prova ela vai trazer ali de 5 a 10 itens de informática e ela vai tentar mesclar os assuntos. Ela não vai ficar muitas vezes presa, não vai trazer 5 assuntos de internet, 5 assuntos, né, 5 questões de sistemas operacionais. Ela vai tentar mesclar ali muitas vezes esses assuntos. Então você precisa saber um pouco de cada, pelo menos, para você conseguir resolver o máximo de questões na sua prova. Agora, finalizamos nível médio para entrar em nível superior. Em nível superior, será que nós temos muitas mudanças? Vocês vão perceber que para a Banca Quadrix nós não teremos tanta mudança assim. A diferença aqui, se a gente for observar, é o assunto número 1, tá? O assunto número 1 para nível médio é internet. O assunto número 1 para nível superior é sistemas operacionais, tá? Então, basicamente a diferença vai ser essa, porque o restante da lista ele fica igual. Aí eu chamo a atenção para vocês para um destaque aqui nas suítes de escritório, porque em nível superior, a cobrança do Word e do Excel ela é praticamente a mesma. No nível médio, as questões de Word são muito maiores, a quantidade de questões de Word é muito maior do que as questões de Excel. Em nível superior, nas provas de nível superior, aí não, a quantidade de questões é praticamente a mesma. Então há um certo equilíbrio na incidência de cobrança dos dois. Então aqui você tem que chegar bem nos dois, tanto no Excel quanto no Word, porque aqui está pau a pau ali a disputa das questões. Agora, o que muda vai ser então, como eu falei, de nível médio para superior, esses dois assuntos, é a posição desses dois assuntos. Mas se vocês observarem, aquele pacote básico para chegar bem na prova, ele não muda. Ele não muda. Você tem que chegar bem na prova, seja para nível médio quanto para nível superior, estudando os mesmos assuntos, tá? Aqui que mudou só foi a ordem e de repente a sequência que você vai seguir na hora de estudar. Mas o pacote, quando você finalizar esses 5 assuntos mais importantes, eles estarão aqui, são os mesmos tanto para nível médio quanto para nível superior, beleza? Então, finalizamos aqui o nosso raio-x da Banca Quadrix. Coloca aqui embaixo qual que é a disciplina que você quer que a gente faça aqui o raio-x. Coloca aí também se a gente está ajudando você na sua preparação. Você sabe que a gente pode contar aqui com o canal sempre, contar comigo sempre aqui, que a gente está aqui para ajudar vocês. A gente tem aqui muitas questões, playlists completas aí para você estudar para a Banca Quadrix, beleza? Tamo junto, conte comigo, tchau, tchau.